Empresário zombou quando criança humilde aceitou o desafio de 100 milhões. Ninguém esperava que em 30 minutos ele viraria de cabeça para baixo a vida de todos. O salão principal da corporação Maximus nunca havia presenciado tamanha arrogância concentrada em um só lugar. 20 executivos de terno impecável cercavam uma mesa de mogno polido, onde Henrique Vandenberg, CEO da empresa, exibia seu mais novo brinquedo de 50 milhões. Um cofre digital revolucionário que prometia ser absolutamente inviolável. Cavalheiros, permitam-me apresentar o futuro da segurança corporativa, declarou Henrique, gesticulando teatralmente em direção ao imponente cofre metálico. Seus olhos azuis brilhavam com orgulho enquanto admirava a criação que custara mais do que muitas pessoas ganhariam em várias vidas. O cofre se erguia majestoso no centro da sala, uma obra de arte tecnológica com painéis LED que piscavam em sequências hipnotizantes. 15 camadas de proteção digital, reconhecimento biométrico triplo, códigos que se alteravam a cada 3 segundos e uma inteligência artificial proprietária que aprendia com cada tentativa de invasão. É literalmente impossível de ser aberto sem a sequência Master, continuou Henrique, inflando o peito. Nossos melhores hackers tentaram por semanas. Especialistas em segurança do mundo inteiro falharam. Este cofre representa a evolução definitiva da proteção de ativos. Os executivos murmuravam impressionados, alguns tirando fotos com seus telefones caros, outros fazendo anotações em tablets de última geração. Todos compartilhavam a mesma expressão de admiração servil que Henrique tanto apreciava. A porta de vidro da sala se abriu discretamente. Marina Almeida, uma mulher de 40 e poucos anos com o uniforme azul da limpeza, entrou carregando seus equipamentos. Atrás dela, tentando passar despercebido, vinha Mateus, seu filho de 12 anos. Desculpe a interrupção, Sr. Henrique, disse Marina com voz trêmula. A escola estava fechada hoje por causa de um vazamento e não tinha com quem deixar meu filho. Prometo que ele não vai atrapalhar. Henrique virou-se lentamente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Era como se o destino houvesse lhe entregado o entretenimento perfeito para aquela tarde tediosa. Que conveniente, exclamou batendo palmas. Perfeito timing, Marina. Na verdade, seu filho chegou no momento ideal para participar de uma pequena demonstração. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que Henrique usava quando estava prestes a humilhar alguém para seu próprio divertimento. Mateus observava tudo com olhos atentos e inteligentes. Mesmo aos 12 anos, ele possuía uma maturidade que impressionava quem o conhecia. Vinha de uma família que lutava diariamente para sobreviver, mas isso havia desenvolvido nele uma percepção aguçada sobre as pessoas e suas intenções. Qual é seu nome, garoto? Perguntou Henrique, se aproximando com passos calculados. Mateus Almeida, senhor, respondeu o menino sem baixar os olhos. Mateus? Que nome interessante, disse Henrique, circulando ao redor do garoto como um predador. Diga-me, Mateus, você sabe quanto dinheiro está guardado dentro daquele cofre? O menino balançou a cabeça negativamente, mas seus olhos não se desviaram do cofre. Havia algo naquela máquina que despertava sua curiosidade, como um quebra-cabeças gigante esperando para ser decifrado. 100 milhões de reais, meu jovem amigo, anunciou Henrique com dramaticidade exagerada. Mais dinheiro do que você e sua família poderiam gastar em 10 vidas inteiras. Os executivos riram baixinho, antecipando o espetáculo que estava por vir. Alguns já sussurravam entre si, fazendo apostas sobre quanto tempo a humilhação duraria. Henrique continuou sua performance. Aqui está minha proposta, Mateus. Se você conseguir abrir esse cofre em exatos 30 minutos, todo esse dinheiro será seu. 100 milhões. Imagine só, sua mãe nunca mais precisaria limpar banheiros. Vocês poderiam ter uma casa própria, carros, viagens. Marina tentou intervir. Senhor Henrique, por favor, ele é apenas uma criança. Silêncio, cortou Henrique secamente. Deixe o garoto decidir por si mesmo. Afinal, é uma oferta bastante generosa, não acham? A sala explodiu em gargalhadas. Os executivos se divertiam abertamente com a situação, alguns gravando vídeos para compartilhar depois com seus colegas igualmente cruéis. Mas há uma pequena condição,
continuou Henrique, saboreando cada palavra. Se ele falhar, e obviamente vai falhar, sua mãe será demitida imediatamente. E não apenas demitida, Marina. Farei questão pessoal de que você nunca mais encontre emprego em qualquer empresa respeitável desta cidade. O silêncio que se seguiu era denso como chumbo. Marina empalideceu, sabendo que perder aquele emprego significaria não conseguir pagar seu tratamento médico nem sustentar o filho. Henrique havia tocado no ponto mais vulnerável possível. É isso mesmo, Mateus, disse Henrique com falsa gentileza. O futuro de sua família está literalmente em suas pequenas mãos. Que tal? Aceita o desafio? Mateus permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Observou a expressão desesperada da mãe, os sorrisos maliciosos dos executivos e, finalmente, o olhar arrogante de Henrique. Algo se acendeu dentro dele. Não era raiva, mas uma determinação fria e calculada. Eu aceito, disse com uma voz firme que ecoou pela sala. Mateus, não, sussurrou Marina, lágrimas se formando em seus olhos. Confia em mim, mãe, respondeu ele, tocando gentilmente o braço dela. Vai dar tudo certo. Henrique ficou momentaneamente surpreso. Esperava súplicas, choro, talvez uma recusa envergonhada. Não esperava aquela confiança inabalável vinda de uma criança. Excelente! Exclamou rapidamente, recuperando sua compostura. Mas vamos deixar isso ainda mais interessante para nossos convidados. Henrique se dirigiu aos executivos. Senhores, façam suas apostas. Quanto tempo acham que nosso pequeno hacker mirabolante vai levar para desistir? 5 minutos? 10? Ou será que vai chorar antes mesmo de começar? As risadas se intensificaram. Alguns executivos realmente começaram a fazer apostas em voz alta, como se estivessem em um cassino assistindo a um jogo particularmente cruel. Mateus caminhou em direção ao cofre com passos determinados. O painel digital exibia uma complexa matriz de números que mudavam constantemente. Sensores biométricos piscavam em vermelho e múltiplas telas mostravam avisos de segurança em diversos idiomas. Tem certeza disso, garoto? Provocou Henrique uma última vez. Ainda pode desistir e poupar sua família da vergonha. Mateus não respondeu. Posicionou-se diante do cofre e fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia neles uma concentração que nenhum adulto naquela sala possuía. Começou! Gritou Henrique, disparando o cronômetro de seu telefone. 30 minutos! Nem um segundo a mais! O que ninguém na sala sabia era que Mateus possuía um dom extraordinário. Desde pequeno, ele via padrões onde outros viam apenas caos. Números, sequências, códigos. Tudo fazia sentido em sua mente de uma forma que desafiava a explicação. Enquanto os executivos faziam piadas cada vez mais cruéis, Mateus começou a estudar o painel com uma intensidade. Seus dedos pequenos tocaram a tela, testando sequências, observando como os algoritmos reagiam a cada comando. Os minutos passavam, e a confiança dos executivos só crescia. Era óbvio que aquilo terminaria como esperavam, com humilhação total e uma lição cruel sobre conhecer seu lugar. Mas algo estava acontecendo que eles não percebiam. Mateus havia encontrado a primeira pista. 15 minutos, anunciou Henrique com satisfação venenosa, observando o cronômetro em seu telefone como se fosse uma bomba-relógio prestes a explodir os sonhos de uma família inteira. A sala fervilhava com comentários maldosos dos executivos. Roberto Carvalho, diretor financeiro, sussurrou alto o suficiente para Marina ouvir. Coitada da mulher. Vai ter que procurar emprego de doméstica depois disso. Suas palavras cortaram o ar como lâminas, cada sílaba calculada para causar dor máxima. Marina permanecia no canto da sala, as mãos tremendo enquanto torcia o pano de limpeza entre os dedos. Lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto, mas ela se recusava a fazer qualquer som que pudesse distrair seu filho. Sua mente corria desesperadamente, pensando nas contas que venceriam na próxima semana, no tratamento médico que precisava continuar, na escola particular que Mateus teria que abandonar. Enquanto isso, Mateus permanecia completamente focado no painel digital. Seus olhos pequenos, mas intensos, percorriam cada detalhe, cada número que piscava, cada padrão que emergia e desaparecia na tela. Para os outros, aquilo parecia um caos digital incompreensível.
Para ele, era como ler um livro escrito em uma linguagem que apenas sua mente conseguia decifrar. 10 minutos! Gritou Henrique, agora caminhando ao redor de Mateus, como um abutre esperando sua presa morrer. Talvez seja a hora de pensar em um plano B, garoto. Que tal pedir desculpas agora e poupar todos nós do constrangimento? Mas algo extraordinário estava acontecendo na mente de Mateus. Ele havia identificado que os números não seguiam uma sequência aleatória, como parecia à primeira vista. Havia um padrão oculto, uma progressão matemática baseada na sequência de Fibonacci, mas modificada por um algoritmo que incorporava números primos em intervalos específicos. Seus dedos se moveram pela tela touch com precisão cirúrgica. Cada toque era calculado. Cada entrada era parte de uma equação complexa que se formava em sua mente como peças de um quebra-cabeças cósmico se encaixando perfeitamente. Leonora Vasconcelos, diretora de recursos humanos, não conseguiu conter uma risada cruel. Olhem só a concentração do menino. Parece que realmente acredita que pode conseguir. Que coisa mais patética! As gargalhadas ecoaram pela sala, mas foram gradualmente diminuindo conforme alguns executivos começaram a perceber algo diferente. O painel do cofre estava reagindo às ações de Mateus de uma forma que não haviam visto antes. Luzes que normalmente permaneciam vermelhas começaram a alternar para amarelo, e sons eletrônicos diferentes ecoavam do interior da máquina. Impossível, murmurou Carlos Mendonça, diretor de tecnologia, ajustando os óculos. O sistema não deveria estar respondendo dessa forma. Mateus havia chegado à terceira camada de segurança. O reconhecimento biométrico exigia uma impressão digital autorizada, mas ele havia percebido uma falha no sistema. Durante a apresentação inicial, Henrique havia tocado no painel várias vezes para demonstrar suas funcionalidades. O sensor ainda mantinha rastros térmicos dessas interações, e Mateus conseguiu identificar os pontos exatos onde o CEO havia pressionado. Com a ponta dos dedos, ele traçou delicadamente sobre os pontos aquecidos, confundindo o sensor biométrico. Era um truque que exigia não apenas conhecimento técnico, mas uma percepção sensorial extraordinária que beirava o impossível. 8 minutos, anunciou Henrique, mas agora havia uma nota de nervosismo em sua voz. O sorriso arrogante começava a vacilar nas bordas, substituído por uma expressão de inquietação crescente. Marina ergueu os olhos pela primeira vez desde que o desafio começara. Viu seu filho trabalhando com uma determinação que transcendia sua idade, movendo-se com a precisão de um relojoeiro e a intensidade de um cientista à beira de uma descoberta revolucionária. Por um momento, um lampejo de esperança atravessou seu coração como um raio de sol rompendo nuvens tempestuosas. A quinta camada de segurança era a mais complexa. Um código criptográfico que mudava a cada 3 segundos, baseado em algoritmos quânticos que supostamente tornavam qualquer decodificação humanamente impossível. Mas Mateus havia percebido algo que os criadores do sistema não previram. Ele não estava tentando quebrar o código, estava tentando entender a lógica por trás de sua criação. Fechou os olhos por 5 segundos preciosos, visualizando os padrões que havia observado, permitindo que sua mente processasse as informações como um supercomputador orgânico. Quando reabriu os olhos, seus dedos voaram sobre o teclado virtual com velocidade impossível. 5 minutos, gritou Henrique, agora visivelmente perturbado. Gotas de suor começaram a se formar em sua testa, e ele afrouxou a gravata sem perceber. Isso é ridículo. O sistema é infalível. Infalível. Alguns executivos pararam de rir completamente. A atmosfera na sala havia mudado de diversão cruel para tensão palpável. Sussurros nervosos substituíram as gargalhadas, e alguns começaram a questionar se realmente conheciam as capacidades do sistema de segurança em que tanto confiavam. Mateus chegou à 12ª camada, mais longe do que qualquer hacker profissional havia conseguido. O painel agora exibia uma interface completamente diferente, códigos e símbolos que pareciam vir de uma civilização alienígena. Mas para ele, eram apenas mais um padrão esperando para ser compreendido. Marina não conseguia mais conter as lágrimas. Não eram mais lágrimas de desespero, mas uma mistura complexa de orgulho, esperança e terror. Ela sabia que seu filho era especial,
mas nunca havia imaginado que ele possuísse esse tipo de capacidade extraordinária. 3 minutos. A voz de Henrique agora tremia visivelmente. Ele começou a andar de um lado para o outro, as mãos fechadas em punhos, os nós dos dedos brancos de tensão. Toda sua confiança arrogante evaporou como água sob o sol escaldante. Roberto Carvalho sussurrou para Leonora. Se esse garoto realmente conseguir abrir o cofre, Henrique terá que pagar 100 milhões. A empresa pode entrar em crise financeira. A 13ª camada exigia uma sequência de comandos de voz em código Morse, mas traduzida para frequências que apenas equipamentos específicos conseguiam detectar. Mateus não tinha acesso a esses equipamentos, mas havia notado que o sistema respondia a vibrações. Começou a bater dedos na superfície do cofre em padrões rítmicos específicos, criando vibrações que imitavam as frequências necessárias. Impossível, absolutamente impossível, murmurou Carlos, agora completamente pálido. O garoto está usando técnicas que nem nossos especialistas conheciam. 2 minutos. Henrique estava quase gritando agora, sua compostura completamente destruída. Alguns executivos começaram a sussurrar entre si sobre as implicações financeiras e legais do que estava acontecendo. A 15ª e última camada era a mais simples, ironicamente. Exigia apenas que o usuário inserisse uma palavra que representasse confiança em 15 idiomas diferentes. Mateus, que havia aprendido várias línguas assistindo vídeos educativos gratuitos na biblioteca pública, inseriu cada palavra com precisão absoluta. 1 minuto. A voz de Henrique era apenas um sussurro estrangulado agora. Mateus posicionou a mão sobre o sensor final. Todo o painel do cofre estava agora piscando em verde, aguardando apenas o comando final de abertura. Ele olhou para trás uma única vez, encontrando os olhos de sua mãe. Naquele olhar, passou toda a determinação de uma criança que cresceu rápido demais, toda a coragem de alguém que não tinha nada a perder e tudo a ganhar. 30 segundos! Mateus pressionou o sensor final. O silêncio que se seguiu foi absoluto, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Por 3 segundos eternos, nada aconteceu. Então, um som diferente ecoou pela sala. Um bip longo e melodioso, seguido pelo ruído mecânico de engrenagens se movendo, travas se recolhendo, sistemas se desativando em cascata. O cofre se abriu. 100 milhões de reais em notas perfeitamente organizadas apareceram diante dos olhos incrédulos de todos na sala. A luz dourada das cédulas refletiu nos rostos paralisados dos executivos, criando uma imagem que ficaria gravada para sempre em suas memórias. Marina desabou de joelhos, soluçando de alívio e orgulho indescritível. Seu filho havia feito o impossível. Seu menino extraordinário havia mudado suas vidas para sempre. Henrique ficou completamente imóvel, sua mente se recusando a aceitar o que seus olhos viam. O sistema infalível havia sido derrotado por uma criança de 12 anos em menos de 30 minutos. Mateus se virou para enfrentar a sala em silêncio absoluto, seus olhos brilhando com uma mistura de triunfo e humildade que tocou algo profundo na alma de todos os presentes. O impossível havia se tornado realidade. O silêncio na sala da Corporação Maximus era ensurdecedor. 20 executivos permaneciam paralisados, suas expressões congeladas em uma mistura de choque e incredulidade total. O cofre aberto diante deles parecia uma miragem impossível, suas notas de 100 milhões brilhando sob as luzes frias do escritório como um tesouro saído de um conto de fadas. Henrique Vandenberg estava completamente imóvel, seu rosto pálido como papel. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava processar o que acabara de testemunhar. O sistema infalível, no qual havia investido toda a sua reputação profissional, jazia derrotado diante de uma criança de 12 anos. Marina ainda estava de joelhos no chão, lágrimas de alívio e orgulho correndo livremente por seu rosto. Ela observava seu filho com uma mistura de amor materno e admiração que transcendia qualquer palavra. Mateus havia salvado não apenas o emprego dela, mas toda a sua família de uma ruína financeira devastadora. Isso é impossível, murmurou Carlos Mendonça, diretor de tecnologia, sua voz quebrando na última sílaba. O sistema levou 3 anos para ser desenvolvido por uma equipe de 50 especialistas internacionais. Mateus permanecia diante do cofre aberto,
respirando profundamente. A adrenalina que havia sustentado sua concentração durante os últimos 30 minutos começava a se dissipar, deixando-o ligeiramente tonto. Ele sabia que havia conseguido algo extraordinário, mas a magnitude real de seu feito ainda não havia se cristalizado em sua mente jovem. Roberto Carvalho foi o primeiro a quebrar o transe coletivo. Henrique, você prometeu 100 milhões se o garoto conseguisse abrir o cofre. Todo mundo aqui ouviu. Temos gravações de celular dessa promessa. A menção do dinheiro foi como um choque elétrico que trouxe Henrique de volta à realidade brutal. 100 milhões de reais. Uma quantia que representava quase 10% de todo o capital líquido da empresa. Sua mente empresarial calculou rapidamente as implicações. Demissões em massa, projetos cancelados, possível falência se os investidores perdessem a confiança. Eu não posso, começou Henrique, sua voz falhando. A empresa não tem liquidez para um pagamento dessa magnitude. Foi apenas uma brincadeira, um teste do sistema. Uma brincadeira. A voz de Mateus cortou o ar como uma lâmina afiada. Pela primeira vez desde que entrara na sala, havia uma dureza em seu tom que fez todos os presentes se arrepiarem. O senhor ameaçou destruir a vida da minha mãe. Disse que ela nunca mais encontraria emprego. Transformou nosso desespero em entretenimento para seus amigos. Isso foi uma brincadeira? O garoto caminhou lentamente em direção a Henrique, cada passo ecoando no silêncio pesado da sala. Apesar de sua estatura pequena, havia algo em sua presença que fazia o CEO bilionário recuar instintivamente. Eu cumpri minha parte do acordo, continuou Mateus, sua voz ganhando força a cada palavra. Abri seu cofre impossível em menos de 30 minutos. Agora é sua vez de honrar sua palavra. Leonora Vasconcelos tentou intervir. Mateus, querido, você precisa entender que 100 milhões é uma quantia muito grande. Talvez possamos negociar uma compensação menor, mais realista. Mais realista? Mateus virou-se para ela com olhos que brilhavam com uma sabedoria bem além de seus anos. Era realista quando vocês riram da possibilidade de minha mãe ficar desempregada? Era realista quando fizeram piadas sobre nossa pobreza? Era realista quando transformaram nosso sofrimento em diversão? Marina se levantou lentamente, limpando as lágrimas. Pela primeira vez em anos, ela se sentia orgulhosa não apenas de seu filho, mas de si mesma. Vendo Mateus enfrentar aqueles poderosos executivos, ela encontrou uma coragem que não sabia possuir. Meu filho tem razão, disse Marina, sua voz clara e firme. Vocês fizeram uma proposta pública diante de testemunhas, gravaram vídeos. Se não podem honrar suas palavras, que tipo de empresários são? Henrique sentiu o pânico se instalando. Sabia que a situação estava fugindo completamente de seu controle. Se a história vazasse para a imprensa, um CEO humilhado por uma criança, uma promessa de 100 milhões não cumprida, sua carreira estaria arruinada. Escutem, disse Henrique tentando recuperar algum controle da situação. Podemos chegar a um acordo razoável. 500 mil reais, um apartamento para sua família, bolsa de estudos integral para o garoto. 100 milhões, repetiu Mateus simplesmente. Era essa a oferta. Não negocio com pessoas que não honram suas palavras. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da sala se abriu subitamente e 3 homens de terno entraram com expressões sérias. O primeiro era Augusto Montenegro, presidente do Conselho Administrativo da corporação. Os outros 2 eram advogados que Henrique conhecia muito bem. Chegaram rumores sobre uma situação incomum acontecendo aqui, disse Montenegro, observando a cena com olhos calculistas. Explique-me imediatamente o que está acontecendo, Henrique. A presença do presidente do conselho foi como jogar gasolina em um incêndio. Henrique sabia que Montenegro há meses procurava uma desculpa para removê-lo da presidência, considerando-o muito impulsivo e arriscado para liderar a empresa. Roberto Carvalho, percebendo uma oportunidade de se posicionar favoravelmente com a alta administração, adiantou-se. Senhor Montenegro, Henrique fez uma promessa pública de pagar 100 milhões de reais se este garoto conseguisse abrir o cofre de segurança. O menino conseguiu. E agora Henrique está tentando voltar atrás com sua palavra. Montenegro observou o cofre aberto, depois Mateus, depois Henrique.
Seus olhos experientes captaram imediatamente todas as nuances da situação. Era um homem que havia construído um império empresarial baseado em oportunidades e na capacidade de transformar crises em vantagens. É verdade isso, Henrique? Perguntou Montenegro com voz perigosamente calma. Senhor Montenegro, eu posso explicar? Começou Henrique desesperadamente. Responda apenas sim ou não. Você prometeu 100 milhões? Sim, mas o garoto conseguiu abrir o cofre? Sim, porém. Então não há nada para discutir, cortou Montenegro. Nossa empresa sempre honrou seus compromissos. É isso que nos diferencia de nossos concorrentes. Henrique sentiu o chão desabar sob seus pés. Senhor, a empresa não pode arcar com esse pagamento sem comprometer operações essenciais. A empresa pode e vai, disse Montenegro firmemente. Mas você, Henrique, claramente demonstrou falta de julgamento catastrófica. Como pode apostar 100 milhões em algo que considerava impossível? Que tipo de líder faz uma promessa dessa magnitude sem avaliar as consequências? O presidente do conselho se virou para Mateus. Jovem, meu nome é Augusto Montenegro. Em nome da corporação Maximus, peço desculpas pelo comportamento inaceitável que você e sua mãe enfrentaram hoje. Nossos valores empresariais incluem respeito e dignidade para todos, independentemente de posição social. Mateus observou Montenegro atentamente. Mesmo aos 12 anos, ele possuía uma intuição aguçada sobre pessoas, e percebeu que este homem era diferente dos outros executivos. Havia nele uma autoridade natural e uma integridade que contrastava drasticamente com a arrogância vazia de Henrique. Obrigado, senhor Montenegro, respondeu Mateus educadamente. Mas gostaria de deixar algo claro. Não fiz isso apenas pelo dinheiro. Fiz isso porque ninguém tem o direito de humilhar outras pessoas por diversão, especialmente quando essas pessoas estão apenas tentando trabalhar honestamente para sobreviver. As palavras de Mateus ressoaram pela sala como sinos, tocando algo profundo na consciência de todos os presentes. Alguns executivos baixaram os olhos, envergonhados pela primeira vez de seu comportamento. Montenegro sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Impressionante! Uma criança de 12 anos demonstra mais maturidade e princípios éticos do que muitos adultos nesta sala. Ele se virou para seus advogados. Preparem imediatamente a documentação para transferir 100 milhões de reais para este jovem. Quero que seja feito hoje mesmo, antes do fechamento dos bancos. Senhor Montenegro, um dos advogados sussurrou. Talvez devêssemos revisar as implicações legais. As implicações legais são simples, respondeu Montenegro em voz alta para que todos ouvissem. Uma promessa foi feita publicamente, diante de testemunhas, e foi cumprida pela outra parte. Honraremos nossa palavra, porque é isso que empresas sérias fazem. Henrique tentou uma última cartada desesperada. Augusto, pense na empresa. 100 milhões podem quebrar projetos inteiros, causar demissões. Ou você deveria ter pensado nisso antes de fazer uma promessa dessa magnitude para humilhar uma família, respondeu Montenegro friamente. Considerando sua demonstração de julgamento catastroficamente pobre hoje, está demitido, efetivo imediatamente. A sala explodiu em sussurros chocados. Em questão de minutos, Henrique havia passado de CEO arrogante a executivo desempregado, vítima de sua própria crueldade e estupidez. Mateus olhou para sua mãe, que ainda parecia estar sonhando. Marina Almeida, que chegara ao trabalho naquela manhã como uma zeladora preocupada com contas a pagar, agora era mãe de um dos garotos mais ricos do país. Mas havia algo nos olhos de Mateus que indicava que esta era apenas a primeira parte de uma jornada muito maior que estava por vir. 3 semanas haviam se passado desde o dia que mudara para sempre a vida da família Almeida. O modesto apartamento de 2 quartos onde Marina e Mateus viviam havia sido substituído por uma mansão elegante no bairro mais nobre da cidade, com jardins expansivos e uma vista deslumbrante da Bahia. Mateus estava sentado em seu novo quarto, que era maior do que todo o seu antigo apartamento, observando pela janela panorâmica. Apesar de toda a riqueza ao seu redor, televisões de última geração, computadores poderosos, roupas de marca ainda com etiquetas, havia uma melancolia em seus olhos que não existia antes. Marina entrou no quarto carregando uma bandeja com o lanche favorito de seu filho. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus cabelos estavam cuidadosamente penteados.
A transformação física era notável, mas o que mais impressionava era a confiança renovada em seu porte. Mateus, querido, você mal tocou no almoço, disse Marina, colocando a bandeja na mesa de estudos de Mogno. Está tudo bem? O garoto se virou para a mãe com um sorriso forçado. Estou bem, mãe. Apenas pensando. Marina sentou-se na cama ao lado do filho. Mesmo com toda a mudança em suas circunstâncias, a conexão entre eles permanecia a mesma. Ela ainda conseguia ler cada nuance de seu rosto. Pensando no quê? Você conseguiu o impossível. Mudou nossas vidas para sempre. Deveria estar feliz. Mateus suspirou profundamente. Mãe, você já parou para pensar no que realmente aconteceu? Eu abri um cofre que 50 especialistas não conseguiram quebrar. Como isso é possível? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. Era algo que ambos haviam evitado discutir nas últimas semanas, perdidos na euforia da transformação súbita de suas vidas. Você sempre foi especial, Mateus, respondeu Marina gentilmente. Desde pequeno conseguia resolver problemas que adultos não conseguiam. Isso vai além de ser inteligente, interrompeu Mateus, levantando-se e caminhando até a janela. Mãe, eu via padrões que nem existiam. Minha mente processava informações de uma forma que não é normal. Antes que Marina pudesse responder, a campainha da mansão tocou. Através do interfone, a voz do porteiro anunciou: Senhora Marina, há um senhor aqui que disse chamar professor Edmundo Silveira. Afirma que precisa falar urgentemente com o jovem Mateus sobre um assunto de extrema importância. Marina e Mateus trocaram olhares intrigados. Não conheciam ninguém com esse nome e haviam sido muito cuidadosos sobre revelar seu endereço após se mudarem. Pode deixá-lo entrar, respondeu Marina através do interfone, uma mistura de curiosidade e apreensão em sua voz. 15 minutos depois, um homem alto e elegante de aproximadamente 60 anos estava sentado na sala de estar da mansão. Professor Edmundo Silveira tinha cabelos grisalhos, olhos penetrantes atrás de óculos de armação dourada e uma presença que irradiava conhecimento e autoridade intelectual. Senhora Marina, Mateus, começou o professor com voz cálida, mas séria. Primeiro, permitam-me parabenizá-los pela conquista extraordinária. O que aconteceu na Corporação Maximus não passou despercebido por certas comunidades especializadas. Mateus sentou-se na poltrona diante do visitante, estudando-o intensamente. Havia algo familiar no olhar daquele homem, como se compartilhassem uma conexão que transcendia palavras. Comunidades especializadas? Perguntou Marina, protegendo instintivamente seu filho. Professor Silveira sorriu gentilmente. Senhora Marina, seu filho não é apenas uma criança brilhante. Mateus possui o que nós chamamos de síndrome do gênio intuitivo, uma condição extremamente rara que afeta apenas 1 em cada 10 milhões de pessoas. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mateus sentiu seu coração acelerar, como se finalmente alguém estivesse prestes a explicar os mistérios que o atormentavam há anos. Síndrome do gênio intuitivo? Repetiu Mateus. O que isso significa exatamente? Significa que sua mente funciona de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas, explicou o professor, ajustando os óculos. Você não apenas resolve problemas, você os vê de ângulos que outros nem sabem que existem. Sua capacidade de identificar padrões transcende a lógica convencional. O professor abriu sua pasta de couro e retirou vários documentos e fotografias. Durante os últimos 20 anos tenho estudado apenas 17 casos confirmados dessa síndrome. Todos apresentaram características similares: capacidade extraordinária para matemática, identificação de padrões complexos e uma intuição que beira o sobrenatural. Marina segurou a mão de Mateus, sentindo a tensão em seu corpo. Isso é uma doença? Não é uma doença, senhora Marina. É um dom, respondeu o professor calmamente. Mas é um dom que vem com responsabilidades e desafios únicos. Ele mostrou uma fotografia de uma menina asiática de aproximadamente 15 anos. Esta é Li Wei, de Pequim. Aos 13 anos, ela resolveu um problema de física quântica que havia frustrado cientistas por décadas. Hoje, aos 18,
Ela dirige um laboratório de pesquisa que está desenvolvendo tecnologias revolucionárias. A próxima fotografia mostrava um jovem de pele escura trabalhando em um laboratório. Este é Kwame Asante, de Gana. Aos 14 anos, ele desenvolveu um algoritmo que pode prever padrões climáticos com precisão inédita. Suas descobertas estão ajudando a combater a fome em toda a África. Mateus observou as fotografias com olhos arregalados. Pela primeira vez em semanas, se sentiu menos sozinho no mundo. Professor, disse Mateus, sua voz tremendo ligeiramente. Por que o senhor está nos contando isso? O que quer de nós? Professor Silveira se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma paixão que transcendia o acadêmico. Mateus, você possui um potencial que pode literalmente mudar o mundo. Mas potencial sem orientação adequada pode ser desperdiçado, ou pior, pode se tornar destrutivo. Ele abriu outro documento. Tenho aqui uma proposta. Existe uma instituição especial, um lugar onde jovens como você podem desenvolver suas habilidades únicas enquanto aprendem a utilizá-las responsavelmente. É chamada Academia Prometeus. Marina ficou visivelmente tensa. Academia? Quer dizer que Mateus teria que nos deixar? Não necessariamente, respondeu o professor rapidamente. A academia oferece programas flexíveis. Mateus poderia participar de sessões intensivas durante férias escolares, manter sua vida normal aqui, mas ter acesso a recursos e mentoria que o ajudariam a compreender e controlar suas habilidades. Mateus se levantou e caminhou até a janela novamente, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele não estava sozinho com seus dons estranhos. Havia outros como ele, pessoas que também viam o mundo de forma diferente. Professor Silveira, disse Mateus, sem se virar. O senhor mencionou responsabilidades. Que tipo de responsabilidades? O professor ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mateus, pessoas com suas habilidades têm o poder de criar ou destruir em uma escala que a maioria não consegue imaginar. Vocês podem resolver problemas que beneficiam milhões, ou podem ser manipulados por aqueles que usariam seus dons para propósitos destrutivos. Ele se levantou e juntou-se a Mateus na janela. Vou lhe mostrar algo que poucos sabem. Há 15 anos, um jovem com habilidades similares às suas foi recrutado por um governo autoritário. Eles o convenceram de que estava trabalhando para o bem da humanidade. Na realidade, suas descobertas foram usadas para criar sistemas de vigilância que oprimiram milhões de pessoas. A revelação caiu como uma bomba na sala. Marina empalideceu, percebendo pela primeira vez as implicações mais profundas dos dons de seu filho. Por outro lado, continuou o professor, Li Wei, que mencionei anteriormente, está usando suas habilidades para desenvolver tecnologias de energia limpa que podem salvar nosso planeta. Kwame está literalmente alimentando os famintos com suas previsões climáticas. Mateus se virou para enfrentar o professor. E se eu escolher apenas viver uma vida normal? Usar o dinheiro que ganhamos e esquecer essas habilidades especiais? Professor Silveira sorriu tristemente. Infelizmente, Mateus, isso não é uma opção. Suas habilidades não desaparecerão. Na verdade, elas continuarão crescendo e se tornando mais poderosas. Sem orientação adequada, você pode perder o controle sobre elas, o que seria perigoso tanto para você quanto para outros. Ele mostrou uma última fotografia. Um jovem de olhos vazios em uma instituição médica. Este é Marcos. Ele escolheu ignorar suas habilidades. Aos 16 anos, sua mente ficou sobrecarregada com padrões que não conseguia processar. Hoje, aos 22, ele vive em uma realidade alternativa que apenas ele pode ver. O impacto visual foi devastador. Marina se levantou abruptamente, lágrimas se formando em seus olhos. Você está dizendo que meu filho pode perder a sanidade? Não com orientação adequada, tranquilizou o professor rapidamente. Na Academia Prometeus, ensinamos jovens como Mateus a controlar e canalizar suas habilidades. Todos os nossos graduados vivem vidas plenas e produtivas. Mateus sentou-se pesadamente na poltrona, o peso da decisão pressionando seus ombros jovens. Nos últimos minutos, havia descoberto que era parte de uma comunidade extraordinária, mas também que sua vida nunca seria verdadeiramente normal. Posso pensar sobre isso? Perguntou Mateus finalmente.
Certamente, respondeu o professor entregando um cartão elegante. Mas não demore muito. Quanto mais cedo começarmos seu treinamento, melhor poderemos ajudá-lo a controlar suas habilidades. Enquanto o professor Silveira se preparava para sair, Mateus fez uma última pergunta. Professor, o senhor também tem a síndrome do gênio intuitivo? O professor parou na porta e sorriu misteriosamente. Como você acha que consegui encontrá-lo, Mateus? Após a partida do visitante, mãe e filho permaneceram em silêncio por longos minutos. Suas vidas haviam mudado drasticamente mais uma vez, mas desta vez, a transformação era muito mais profunda do que dinheiro ou mansões. Mateus havia descoberto que era parte de algo muito maior, e agora precisava decidir como usaria esse conhecimento. Uma semana havia se passado desde a reveladora visita do professor Silveira. Mateus passava horas observando o cartão elegante que o homem havia deixado, virando-o entre os dedos, enquanto ponderava sobre a decisão que mudaria sua vida para sempre. Marina notava a inquietação crescente de seu filho. Ele mal dormia, comia pouco e passava a maior parte do tempo em seu quarto, perdido em pensamentos que pareciam consumi-lo por dentro. Como mãe, ela sentia cada nuance de seu sofrimento, mas sabia que esta era uma decisão que apenas Mateus poderia tomar. Naquela manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã na espaçosa cozinha da mansão, Mateus finalmente quebrou o silêncio que vinha dominando a casa. Mãe, eu preciso saber a verdade sobre meu pai, disse ele, suas palavras caindo como pedras em um lago tranquilo. Marina quase derrubou a xícara de café. Durante 12 anos, ela havia evitado cuidadosamente esse assunto, criando desculpas vagas sobre um homem que havia partido quando Mateus era bebê. A pergunta a pegou completamente desprevenida. Mateus, por que está pensando nisso agora? Respondeu Marina, tentando ganhar tempo. Porque tudo que o professor Silveira disse sobre hereditariedade genética faz sentido. A síndrome do gênio intuitivo é transmitida geneticamente. Isso significa que ou você tem essas habilidades, ou meu pai tinha. E eu sei que não é você. A lógica fria e precisa de Mateus cortou através de anos de mentiras cuidadosamente construídas. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos, sabendo que chegara o momento de contar uma verdade que havia guardado por mais de uma década. Seu pai, começou Marina, sua voz tremendo. Seu pai era um homem extraordinário, mas também era extremamente perigoso. Mateus se inclinou para a frente, cada fibra de seu ser focada nas palavras de sua mãe. Perigoso como? Marina se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins perfeitamente cuidados de sua nova vida. Ele se chamava Alexandre Moreira. Era o homem mais brilhante que já conheci, capaz de resolver qualquer problema, decifrar qualquer código, hackear qualquer sistema. Mas ele usava essas habilidades para... Para quê, mãe? Insistiu Mateus quando ela hesitou. Para roubar. Bancos, corporações, governos. Ele era o criminoso cibernético mais procurado do mundo. Eles o chamavam de fantasma digital, porque nunca conseguiam capturá-lo. O choque da revelação atingiu Mateus como um soco no estômago. Seu pai não era apenas ausente, era um criminoso internacional. As implicações da descoberta giravam em sua mente como um furacão. Por que você nunca me contou? Perguntou Mateus, sua voz misturando mágoa e raiva. Porque eu tinha medo, admitiu Marina, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Medo de que você herdasse não apenas suas habilidades, mas também sua falta de escrúpulos morais. Antes que Mateus pudesse responder, o som da campainha ecoou pela mansão. Marina limpou rapidamente as lágrimas e atendeu o interfone, esperando que fosse apenas uma entrega. Senhora Marina, disse a voz tensa do porteiro, há uma situação aqui na portaria. Vários homens de terno estão exigindo entrada. Dizem ser da Polícia Federal e têm um mandado. O sangue de Marina congelou em suas veias. Mateus, suba para seu quarto, agora! Não, mãe. Se isso tem a ver com nosso dinheiro ou com meu pai, eu preciso enfrentar. 5 minutos depois, 6 agentes da Polícia Federal entravam na sala de estar, liderados por uma mulher de aproximadamente 40 anos com uma presença intimidadora. Ela se apresentou como delegada Carla Rodrigues, especialista em crimes cibernéticos. Senhora Almeida, disse a delegada exibindo um mandado.
Temos autorização para busca e apreensão. Recebemos informações de que esta residência pode conter evidências relacionadas a atividades criminosas internacionais. Marina tentou manter a compostura, mas Mateus podia ver o terror em seus olhos. Não entendo. Que tipo de atividades criminosas? A delegada observou Mateus com interesse particular. Jovem Mateus, gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre como exatamente você conseguiu abrir o cofre da Corporação Maximus. A pergunta revelou o verdadeiro motivo da visita. Mateus percebeu instantaneamente que sua demonstração de habilidades havia levantado bandeiras vermelhas no sistema de segurança nacional. Eu estudei o sistema e encontrei um padrão, respondeu Mateus calmamente. Um padrão que 50 especialistas internacionais não conseguiram identificar? Questionou a delegada ceticante. Mateus, sistemas de segurança desse nível não são quebrados por acaso. Eles exigem conhecimento especializado, ferramentas específicas e conexões com o mundo do crime cibernético. A acusação implícita pairou no ar como veneno. Marina se posicionou protetivamente diante do filho. Meu filho não é um criminoso. Ele é apenas uma criança inteligente. Apenas uma criança, repetiu a delegada ironicamente, que conseguiu fazer algo que os melhores hackers do mundo considerariam impossível. Foi então que outro agente se aproximou da delegada, sussurrando algo em seu ouvido. Carla Rodrigues empalideceu visivelmente, sua expressão mudando de suspeita para choque genuíno. Mateus, disse ela com voz alterada, preciso que responda uma pergunta muito específica. Você já teve contato com alguém conhecido como fantasma digital? O coração de Mateus disparou. De alguma forma, eles haviam conectado os pontos entre suas habilidades e a identidade de seu pai. Mas antes que pudesse responder, algo extraordinário aconteceu. Todos os dispositivos eletrônicos da casa começaram a funcionar simultaneamente. Televisões se ligaram sozinhas, computadores iniciaram sequências automáticas e o sistema de som começou a reproduzir uma mensagem de voz distorcida eletronicamente. Meu filho, disse a voz fantasmagórica pelos alto-falantes. Finalmente nos encontramos. A sala explodiu em movimento. Os agentes sacaram suas armas, a delegada gritou ordens no rádio e Marina agarrou Mateus protetivamente. Mas o garoto permaneceu estranhamente calmo, como se parte dele sempre soubesse que este momento chegaria. Não tenham medo, continuou a voz. Não estou aqui para causar dano. Estou aqui pelo meu filho. Mateus deu um passo à frente, libertando-se gentilmente do abraço protetor da mãe. Você é meu pai? Sim, Mateus. Sou Alexandre e tenho observado você à distância por anos. Suas habilidades superaram até mesmo as minhas expectativas. A delegada falou em seu rádio freneticamente. Precisamos de uma equipe de interceptação cibernética aqui imediatamente. O fantasma digital está ativo. Delegada Rodrigues, disse a voz com um toque de diversão. Seus esforços são admiráveis, mas inúteis. Estou falando através de satélites rebatidos por dezenas de países. Vocês nunca me encontrarão fisicamente. Alexandre continuou, dirigindo-se a Mateus. Filho, chegou o momento de escolher quem você quer ser. Posso ensinar você a usar suas habilidades de formas que o professor Silveira nem imagina. Juntos poderíamos redistribuir riqueza de corporações corruptas para aqueles que realmente precisam. Você está falando sobre roubo, respondeu Mateus firmemente. Estou falando sobre justiça, rebateu Alexandre. Olhe ao redor. Vocês vivem em luxo porque você humilhou um homem cruel e ganhou 100 milhões. Mas quantas outras famílias como a de vocês ainda sofrem na pobreza, enquanto bilionários acumulam riqueza através de exploração? A pergunta ecoou na mente de Mateus como um sino. Nas últimas semanas de riqueza, ele havia tentado não pensar nas famílias que ainda lutavam como eles lutaram por anos. Mateus, disse Marina desesperadamente, não escute isso. Seu pai abandonou nós quando você era bebê. Ele não tem o direito de aparecer agora e tentar influenciar você. Eu não abandonei vocês, protestou Alexandre através dos alto-falantes. Eu os protegi mantendo distância. Vocês acham que foi coincidência Mateus ter a oportunidade de entrar naquela sala de reuniões?
Vocês acham que foi sorte Marina conseguir aquele emprego na corporação Maximus? A revelação atingiu Marina como um raio. Você manipulou nossas vidas? Eu as protegi, corrigiu Alexandre. Garanti que Marina tivesse um emprego estável, que Mateus tivesse acesso a recursos educacionais através da biblioteca pública, com internet gratuita, que vocês morassem em um bairro seguro. Tudo isso foi possível porque redirecionei fundos de contas de pessoas que nunca sentiriam falta. Mateus sentiu sua visão de mundo se fragmentando. Sua vida inteira havia sido uma mentira cuidadosamente construída. Cada coincidência favorável, cada sorte que tiveram, havia sido resultado das ações criminosas de um pai que nunca conhecera. Filho, continuou Alexandre, você tem uma escolha. Pode se juntar ao sistema que permitiu que sua mãe trabalhasse como zeladora por anos, enquanto bilionários desperdiçavam fortunas, ou pode usar seus dons para criar verdadeira mudança no mundo. A delegada tentou retomar o controle da situação. Mateus, qualquer associação com o fantasma digital o tornará cúmplice de crimes internacionais. Pense cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão. Mateus olhou ao redor da sala. Para sua mãe desesperada, para os agentes armados, para os alto-falantes de onde emanava a voz de um pai que ele nunca conhecera, mas que aparentemente moldara toda a sua vida. Pela primeira vez desde que abrira o cofre, Mateus sentiu o verdadeiro peso das escolhas que enfrentava. Não se tratava apenas de aceitar treinamento em uma academia especial. Tratava-se de decidir que tipo de pessoa ele se tornaria e que tipo de legado deixaria no mundo. O silêncio na sala era tão denso que parecia ter peso próprio. Mateus permanecia no centro do caos, cercado por agentes da Polícia Federal com armas em punho, sua mãe em lágrimas, e a voz eletrônica de um pai que oferecia um caminho sombrio para o futuro. Filho, continuou Alexandre através dos alto-falantes, você tem exatamente 5 minutos para decidir. Posso desativar todos os sistemas de rastreamento desta casa e nos dar uma janela de fuga, ou posso deixar que a Polícia Federal o leve para interrogatório. A delegada Carla Rodrigues falou em seu rádio com urgência. Precisamos cortar toda a energia elétrica do quarteirão. Agora! Isso não funcionará, delegada, disse Alexandre com diversão na voz. Meus sistemas operam através de baterias de backup e conexões satelitais. Vocês teriam que derrubar a rede elétrica de meia cidade. Mateus fechou os olhos tentando processar a situação impossível em que se encontrava. Em poucos minutos, sua vida havia se transformado novamente, desta vez de jovem milionário para fugitivo em potencial. Mateus, disse Marina, sua voz quebrada de emoção. Eu sei que cometi erros ao esconder a verdade sobre seu pai, mas por favor, não tome uma decisão baseada na raiva ou na confusão. Pense no tipo de pessoa que você quer ser. O garoto abriu os olhos e olhou diretamente para sua mãe. Mãe, durante 12 anos você trabalhou honestamente, mesmo quando era difícil. Mesmo quando tínhamos pouco, você nunca pegou nada que não fosse nosso. Isso me ensinou mais sobre moral do que qualquer escola poderia. Alexandre interrompeu através dos alto-falantes. Moral não alimenta famílias, Mateus. Moral não paga contas médicas. Sua mãe sofreu durante anos por causa de um sistema injusto que mantém os ricos cada vez mais ricos. Você está certo, admitiu Mateus, surpreendendo a todos. O sistema é injusto, mas usar nossos dons para roubar não é a resposta. É apenas perpetuar um ciclo diferente de injustiça. A resposta de Mateus ecoou pela sala como um sino cristalino. Até mesmo os agentes da Polícia Federal pareceram impressionados com a maturidade moral de uma criança de 12 anos. Então, o que você propõe? Perguntou Alexandre, uma nota de curiosidade genuína substituindo a persuasão em sua voz. Mateus caminhou lentamente até o centro da sala, cada passo ecoando no silêncio tenso. Quando falou, sua voz tinha uma clareza e determinação que transcendia sua idade. Propondo usar meus dons para criar algo melhor. Não roubar dos ricos, mas criar oportunidades para os pobres. Não hackear sistemas para destruí-los, mas construir tecnologias que beneficiem todos. A delegada baixou ligeiramente sua arma, intrigada pela direção da conversa. E como pretende fazer isso? Perguntou Alexandre. Aceitando o treinamento na Academia Prometeus, respondeu Mateus firmemente.
aprendendo a controlar minhas habilidades e usando-as para resolver problemas reais. Criando empresas que empreguem pessoas como minha mãe com dignidade e salários justos. Marina sentiu lágrimas de orgulho se formando em seus olhos. Seu filho havia encontrado um terceiro caminho. Nem crime nem passividade, mas ação construtiva. Interessante, murmurou Alexandre. Você escolheu o caminho mais difícil, filho. Criar mudança positiva dentro do sistema é muito mais desafiador do que simplesmente destruí-lo. Talvez, concordou Mateus. Mas é o caminho certo. Um novo som ecoou pelos alto-falantes, algo que ninguém esperava ouvir. Alexandre estava rindo, mas não era uma risada cruel ou sarcástica. Era o riso orgulhoso de um pai. Marina, disse Alexandre, sua voz suavizando-se. Você fez um trabalho extraordinário criando nosso filho. Ele possui algo que eu perdi há muito tempo. Esperança genuína na humanidade. Marina limpou as lágrimas, sua voz tremendo. Alexandre, você pode parar com essa vida. Você pode se entregar e tentar construir algo positivo também. O silêncio que se seguiu durou quase 1 minuto inteiro. Quando Alexandre finalmente falou, havia uma melancolia profunda em sua voz eletrônica. Infelizmente, Marina, eu fui longe demais para voltar. Mas posso garantir que Mateus tem a chance que eu desperdicei. De repente, todos os dispositivos eletrônicos da casa se desligaram simultaneamente, exceto um laptop que permaneceu ativo na mesa de centro. A tela mostrava uma transferência bancária em andamento. Mateus, disse Alexandre, agora falando apenas através do laptop. Estou transferindo todos os fundos que redirecionei ao longo dos anos. 57 milhões de dólares. Use esse dinheiro para construir o futuro que você imaginou. A delegada se aproximou da tela, observando números astronômicos sendo transferidos. Isso é evidência de crimes internacionais, disse ela. Não, corrigiu Alexandre. Isso é restituição. Cada centavo veio de contas de evasão fiscal de políticos corruptos e executivos que roubaram de seus próprios funcionários. Considere isso justiça poética. Mateus olhou para a tela, vendo mais dinheiro do que poderia imaginar sendo depositado em uma conta com seu nome. Mas, ao invés de euforia, ele sentiu o peso da responsabilidade. Por que está fazendo isso? Perguntou Mateus. Porque você me deu algo que eu não tinha há 15 anos. Esperança de que alguém com nossos dons possa realmente fazer diferença no mundo. Se não posso me redimir, pelo menos posso garantir que você tenha os recursos para seguir seu caminho. A transferência foi concluída. 57 milhões de dólares agora pertenciam oficialmente a Mateus Almeida. Delegada Rodrigues, disse Alexandre, em 10 minutos vocês receberão as localizações de 17 grandes esquemas de corrupção que descobri durante meus trabalhos. Considere isso minha contribuição final para a justiça. A delegada ficou visivelmente surpresa. Você está se entregando? Não, respondeu Alexandre simplesmente. Estou desaparecendo, mas desta vez para sempre. Meu filho escolheu um caminho melhor, e não vou interferir mais em sua jornada. Mateus se aproximou do laptop. Pai, Alexandre, obrigado. Por proteger nossa família, mesmo à distância, e por me dar a chance de escolher. Cuide de sua mãe, filho. E lembre-se, ter poder é fácil. Usar poder responsavelmente é a verdadeira medida de um homem. A tela do laptop piscou uma última vez e depois se apagou permanentemente. Alexandre havia desaparecido do mundo digital, deixando apenas o eco de suas palavras finais. A delegada guardou sua arma e se dirigiu a Mateus. Jovem, você fez uma escolha muito corajosa hoje. Espero que mantenha essa integridade conforme crescer. Vou tentar, respondeu Mateus honestamente. Após a partida dos agentes federais, mãe e filho se abraçaram em um silêncio carregado de emoção. Em poucas horas, eles haviam enfrentado verdades dolorosas, escolhas impossíveis, e emergido com uma compreensão mais profunda um do outro. Mateus, disse Marina gentilmente, você tem certeza sobre a Academia Prometeus? Mateus olhou pela janela, vendo o pôr do sol pintar o céu em tons dourados. Tenho, mãe. Mas desta vez, não vou sozinho. Você vem comigo. Eu. O professor Silveira mencionou que a academia oferece programas para famílias. Você pode estudar administração, aprender a gerenciar projetos sociais.
Juntos, podemos construir algo que realmente faça diferença. Marina sorriu através das lágrimas. Seu filho não apenas havia escolhido o caminho certo, ele havia escolhido percorrê-lo ao lado dela. Naquela noite, Mateus ligou para o professor Silveira e aceitou oficialmente o convite para a Academia Prometeus. Mas agora ele não ia apenas como um jovem com dons extraordinários buscando controle. Ele ia como alguém determinado a usar seus talentos para criar um mundo mais justo. 2 anos haviam se passado desde aquele dia transformador na corporação Maximus. A Academia Prometeus, localizada em uma ilha privada cercada por águas cristalinas, havia se tornado o segundo lar de Mateus e Marina. O campus futurista, com seus laboratórios de última geração e jardins serenos, representava tudo o que Mateus havia sonhado. Um lugar onde mentes extraordinárias se reuniam para criar soluções, não problemas. Mateus, agora com 14 anos, caminhava pelos corredores da academia com uma postura que misturava confiança e humildade. Seus olhos mantinham a mesma intensidade penetrante de sempre, mas agora carregavam uma sabedoria que vinha de escolhas difíceis e responsabilidades aceitas. "Mateus!" gritou uma voz animada atrás dele. Era Li Wei, a jovem cientista chinesa que havia se tornado sua melhor amiga na academia. "O professor Silveira quer falar com você urgentemente. Disse que é sobre o Projeto Esperança." O Projeto Esperança era a criação mais ambiciosa de Mateus até então. Uma plataforma digital que conectava doadores com famílias necessitadas, mas com uma diferença revolucionária. Usando suas habilidades únicas para análise de padrões, Mateus havia desenvolvido um algoritmo que identificava necessidades reais versus tentativas de fraude com precisão de 98%. Mateus encontrou o professor Silveira em seu escritório, mas não estava sozinho. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos estava sentada diante da mesa, e seu rosto era familiar de jornais e noticiários. "Mateus", disse o professor com um sorriso radiante. "Gostaria de apresentá-lo à doutora Helena Campos, secretária de Desenvolvimento Social das Nações Unidas." A mulher se levantou e estendeu a mão com um sorriso caloroso. "Mateus Almeida, é uma honra finalmente conhecê-lo pessoalmente. Seu projeto Esperança já impactou mais de 50.000 famílias em 17 países. O que você criou está revolucionando a forma como pensamos sobre ajuda humanitária." Mateus sentiu uma onda de emoção, lembrando-se de sua própria família lutando para sobreviver apenas 2 anos antes. "Obrigado, doutora Campos. Mas o verdadeiro mérito é das pessoas que usam a plataforma para ajudar outras famílias." "Modéstia admirável", sorriu a secretária. "Mas estou aqui por outro motivo. As Nações Unidas gostariam de oficializar uma parceria global com seu projeto. Estamos oferecendo recursos para expandir para todos os países membros." Antes que Mateus pudesse responder, seu telefone tocou. Era Marina, e havia urgência em sua voz quando ele atendeu. "Mateus, querido, você precisa ver as notícias. Agora." 15 minutos depois, Mateus, o professor Silveira e a doutora Campos estavam reunidos na sala de conferências, assistindo a um noticiário especial que mudaria tudo novamente. Em uma revelação chocante, documentos vazados revelaram que a corporação Maximus estava envolvida em um esquema massivo de evasão fiscal e trabalho em condições precárias. O escândalo começou quando arquivos anônimos foram entregues à imprensa, contendo evidências detalhadas de mais de 100 milhões em impostos não pagos. A reportagem continuou com imagens de Augusto Montenegro sendo levado algemado pela Polícia Federal, enquanto funcionários da limpeza, incluindo várias colegas antigas de Marina, davam entrevistas sobre anos de salários atrasados e condições deploráveis de trabalho. "Os documentos", continuou o repórter, "aparentemente vieram de uma fonte conhecida apenas como Fantasma Digital, que também forneceu instruções detalhadas sobre como as autoridades poderiam recuperar fundos roubados e garantir indenizações para os funcionários prejudicados." Mateus sentiu uma mistura complexa de emoções. Seu pai, mesmo depois de desaparecer, ainda estava tentando corrigir as injustiças do mundo à sua maneira. A doutora Campos observou Mateus atentamente. "Imagino que essa situação tenha significado especial para você, considerando sua história com a empresa." "Tem", admitiu Mateus.
Minha mãe trabalhou lá por anos, sendo maltratada e mal paga. Mas o que mais me impressiona é ver que existem muitas formas de lutar por justiça. Algumas pessoas escolhem caminhos sombrios, outras escolhem construir soluções positivas. Uma semana depois, Mateus estava de volta ao Brasil para uma ocasião muito especial. O Instituto Marina em Mateus para Desenvolvimento Social estava sendo inaugurado oficialmente em São Paulo. O edifício moderno de 15 andares abrigaria desde programas de alfabetização até laboratórios de tecnologia para jovens de comunidades carentes. Marina, agora formada em gestão de projetos sociais pela Academia Prometeus, cortava a fita inaugural ao lado do filho. Ela usava um terno elegante, mas simples, e seus olhos brilhavam com uma felicidade que transcendia qualquer riqueza material. Há 2 anos, disse Marina durante seu discurso de inauguração. Eu era uma zeladora que mal conseguia pagar as contas. Hoje, inauguro uma instituição que oferecerá as mesmas oportunidades que meu filho teve para milhares de outras crianças. Isso não aconteceu por mágica. Aconteceu porque escolhemos usar nossas bênçãos para abençoar outros. Na plateia, Mateus observava com orgulho indescritível. Sua mãe havia se transformado de uma mulher tímida e insegura em uma líder confiante e inspiradora. Após a cerimônia, Mateus foi surpreendido por uma visita inesperada. 3 jovens da primeira turma do instituto se aproximaram dele no jardim do prédio. Mateus, disse uma garota de aproximadamente 10 anos, queremos te mostrar algo. Eles o levaram até um dos laboratórios, onde vários computadores exibiam um projeto colaborativo que estava sendo desenvolvido pelas crianças. É um aplicativo que ajuda pessoas a encontrar comida que ia ser jogada fora por restaurantes e supermercados, explicou um menino energicamente. Usamos suas técnicas de análise de padrões para otimizar as rotas de coleta. Mateus se ajoelhou para ficar na altura das crianças, sentindo lágrimas de alegria se formando em seus olhos. Vocês criaram isso sozinhos? Não sozinhos, corrigiu a garota. Você nos ensinou que pessoas com dons especiais devem usá-los para ajudar outras pessoas. Então é isso que estamos fazendo. Naquele momento, Mateus compreendeu plenamente o verdadeiro poder de sua escolha 2 anos antes. Não se tratava apenas de rejeitar o caminho criminoso de seu pai. Tratava-se de inspirar uma nova geração a usar seus talentos para o bem. Mais tarde, naquela noite, Mateus estava sozinho no último andar do instituto, olhando pela janela panorâmica para a cidade que se estendia até o horizonte. Luzes brilhavam em milhares de janelas, cada uma representando uma família, uma história, uma luta. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de número desconhecido. Filho, vi as notícias sobre o instituto. Estou orgulhoso da pessoa que você se tornou. Continue fazendo a diferença. Mateus sorriu tristemente. Mesmo à distância, Alexandre ainda acompanhava sua jornada. Digitou uma resposta simples. Obrigado. Espero que um dia você encontre seu próprio caminho para a redenção. A resposta veio imediatamente. Talvez. Sua escolha me deu esperança de que mudança é possível para qualquer um. Cuide-se. Foi a última mensagem que Mateus receberia de seu pai, mas carregava uma promessa silenciosa de que Alexandre estava tentando encontrar sua própria forma de fazer as pazes com o passado. Na manhã seguinte, Mateus estava de volta à Academia Prometeus, mas agora com um projeto ainda mais ambicioso. Junto com Li Wei, Kwame Asante e outros jovens da academia, ele estava desenvolvendo uma rede global de institutos educacionais que identificariam e desenvolveriam talentos únicos em crianças ao redor do mundo. Imagine, disse Mateus durante uma apresentação para o conselho da academia, se cada criança com dons especiais tivesse a oportunidade de desenvolvê-los construtivamente ao invés de se sentir isolada ou incompreendida. Quantos problemas mundiais poderíamos resolver? Quantas vidas poderíamos transformar? O professor Silveira observava com lágrimas nos olhos. O menino que havia encontrado 2 anos antes, cheio de potencial, mas perdido sobre como usá-lo, havia se tornado um líder visionário que inspirava outros a alcançar suas melhores versões. 6 meses mais tarde, quando Mateus completou 15 anos, ele recebeu uma ligação inesperada. Era de Carlos Mendonça, o antigo diretor de tecnologia da corporação Maximus. Mateus,
disse Carlos com voz humilde. Sei que não tenho o direito de pedir isso depois do que aconteceu. Mas você se lembra como rimos de você naquele dia? Lembro, respondeu Mateus calmamente. Bem, após todo o escândalo da empresa, muitos de nós perdemos nossos empregos. Eu tenho uma filha pequena agora, e ela está mostrando sinais de habilidades similares às suas. Eu estava me perguntando se ela poderia se candidatar para um dos seus institutos. A ironia da situação não passou despercebida por Mateus. O homem que uma vez riu de suas habilidades, agora pedia ajuda para desenvolver as mesmas habilidades em sua própria filha. Carlos, disse Mateus gentilmente, todos merecem uma segunda chance. Mande as informações de sua filha. Vamos ajudá-la a descobrir seus dons e usá-los de forma positiva. Quando desligou o telefone, Mateus sorriu para si mesmo. O círculo havia se fechado completamente. Anos depois, quando jornalistas perguntavam a Mateus sobre o momento que definiu sua vida, ele sempre voltava àquele dia na corporação Maximus. Não pelo dinheiro que ganhou, não pela humilhação que sofreu, mas pela escolha que fez de transformar dor em propósito. Todos nós enfrentamos momentos onde podemos escolher entre vingança e construção, ele dizia. A verdadeira medida do caráter não é o que fazemos quando somos feridos, mas como usamos essa experiência para impedir que outros sejam feridos da mesma forma. O menino que um dia foi zombado por tentar o impossível havia provado que o verdadeiro impossível não era abrir um cofre, era transformar um momento de humilhação na semente de uma revolução global de bondade. E essa revolução estava apenas começando.